Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui no canal da Comunidade Católica Shalom. Nós estamos em um tempo de graças, como nós sabemos, um tempo favorável à conversão, o tempo da quaresma. Por isso, deixemos a graça de Deus fluir no nosso meio, transformando o nosso coração. Uma das grandes formas de fazermos isso é meditando na palavra de Deus. Por isso, te convido, onde quer que você esteja agora, vamos parar um pouquinho agora, vamos meditar com profundidade a palavra do Senhor. E vamos iniciar clamando a graça de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, eis-nos aqui mais uma vez, mais um dia na Tua presença e pedimos a Tua graça sobre nós, o Teu Espírito Santo. Ilumina nossa mente, nossa inteligência, o nosso coração, todo o nosso ser. Que todos os nossos afetos, o nosso corpo, nossa mente, nossa atenção estejam voltadas para Ti, Senhor. Não obstante as distrações, os barulhos, onde quer que estejamos, Senhor, dá-nos a graça de mergulharmos com profundidade na Tua palavra, para tocando em Ti, por meio da palavra, sejamos tocados também e transformados pela força, pela unção, pelo poder da Tua palavra. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 5, versículos do 17 ao 30. João, capítulo 5, versículos do 17 ao 30. Eu já começo pedindo que tenhamos bastante atenção no Evangelho de hoje, porque ele é um pouco longo. Por ser um pouco longo, vai exigir que a gente esteja um pouco atento para a gente não perder nada do valor da graça do Evangelho de hoje. Inclusive, o Evangelho de hoje, ele é apenas vou logo adiantando, né? Não é assim que costumamos fazer, mas já vou preparando um pouco para fazermos a leitura. O Evangelho de hoje, ele é apenas uma parte de um longo discurso que Jesus está fazendo. Jesus realizou uma cura em dia de sábado. Isso, obviamente, provocou discussão entre os fariseus. Isso não pode, dia de sábado. Que autoridade você tem para fazer isso? E aí Jesus vai falar no Evangelho de hoje, do 17 ao 30, o porquê da sua autoridade. Da onde vem a sua autoridade? E isso tem muito a nos ensinar. E aí vamos, por isso, com atenção, acompanhando, imaginando as cenas, imaginando o contexto, com atenção e deixando com que a palavra caia no nosso coração. Versículo 17. Jesus, porém, lhes disse: meu Pai continua trabalhando e eu também trabalho. Por esse motivo, os judeus com mais empenho tentavam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas além disso chamava a Deus de seu Pai, igualando-se a Deus. Jesus tomou a palavra e lhes disse: eu vos asseguro, o Filho não faz nada por sua conta, se não vê o Pai fazer. O que este faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará ações maiores para que vos admireis. Assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá a vida, assim o Filho dá a vida aos que quer. O Pai não julga ninguém, mas entrega ao Filho a tarefa de julgar, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Asseguro-vos que quem ouve a minha palavra e crê em quem me enviou, tem vida eterna e não é submetido a julgamento, mas passou da morte para a vida. Asseguro-vos que chega a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai possui vida em si, assim faz o Filho, assim faz que
o Filho possua a vida em si. E visto que é homem, confiou-lhe o poder de julgar. Não estranheis isto. Chega a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão sua voz, e os que agiram bem ressuscitarão para viver, e os que agiram mal ressuscitarão para ser julgados. Eu não posso fazer nada por minha conta. Julgo pelo que ouço, e minha sentença é justa, porque não pretendo fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vimos, como eu comentei, que o texto de hoje é longo. Olhando apenas, fazendo a leitura apenas de uma forma um pouco superficial, parece ser uma coisa só redundante. Mas, na verdade, se pudéssemos fazer uma boa meditação, de versículo por versículo, de tudo que está aqui, entraríamos, inclusive, em questões teológicas, levaríamos mais de uma hora, pelo menos uma hora, para fazermos uma boa meditação. Mas claro que não é o caso, nós estamos fazendo um estudo bíblico. Vamos entrar no foco central do Evangelho e vermos o que é que Deus tem a nos falar e colocarmos isso em oração. Esse é o nosso caminho da Lexio Divina que nós fazemos, né? Aqui de forma resumida, inclusive. Mas vamos acompanhar. Vamos ver o sentido do Evangelho de hoje, desse texto, como eu falei, é apenas um trecho de um longo discurso que Jesus está fazendo. Jesus está justificando da onde vem a sua autoridade. Nos versículos anteriores, como falei, Jesus curou alguém no dia de sábado, no caso era um paralítico, está aqui, né? Pegou o seu leito, enfim, foi curado. Mas no Evangelho de hoje Jesus vai justificar, porque claro, eles vão dizer, mas com que autoridade tu está fazendo essas coisas? Dia de sábado é sagrado, é para descansar, né? Porque você está fazendo? Aí Jesus começa explicando, porque o Pai trabalha, eu também trabalho, meu Pai continua trabalhando e eu também trabalho. E aqui, meus irmãos, ao justificar a sua autoridade, já nos deixa um grande ensinamento. O ensinamento da humildade através do uso da sua autoridade. Muitos de nós temos como missão o uso de alguma autoridade, quer seja na sua casa, inclusive. Você é um pai, se você é mãe, né? Você exerce alguma autoridade nos seus filhos. Se você, no seu trabalho, mesmo que você não seja o chefe, mas muitas vezes, ou na igreja, num serviço da igreja, muitas vezes nós exercemos algum tipo, ou em algum nível de autoridade. E aqui, o Senhor já nos ensina como deve ser o uso, a autoridade. Deus, tanto o Pai, como o Filho e o Espírito Santo, que são um só Deus, né? 3 pessoas diferentes, mas tanto o Pai como o Filho, eles poderiam usar da sua autoridade de forma com uma certa arrogância, como fazemos nós, homens pecadores, fracos e pecadores, né? Não justificando, não podia dizer, eu não vou dar satisfação, não devo satisfação a vocês. Da onde vem minha autoridade? Eu sou Deus e te mostro agora. Vejam isso, vejam aqui. Jesus poderia fazer algo semelhante assim. Isso é muito próprio da nossa natureza pecadora, orgulhosa, vaidosa. Eu te mostro de onde vem a autoridade, né? Muitas vezes nós agimos assim. E até às vezes encoberto, ou baseado no nosso orgulho e vaidade, até agimos com rispidez, né? Para que, pelo nosso ego, para mostrar a minha autoridade, para que vocês obedeçam, para que vocês não descumpram. Eu age com rispidez, fala com rispidez, porque leva a autoridade pelo poder. Transfere a autoridade ao poder. Mas Cristo não é assim. Deus não é assim. Deus não agiu, não agia, não age e não agirá dessa forma. Né? Graças a Deus, graças à sua misericórdia, né? Porque inclusive estaríamos perdidos se Deus agisse com prepotência, como muitas vezes nós agimos. Mas Deus age com amor e com caridade. E porque Jesus é humilde, nos dá o seu exemplo de humildade, ele explica
Ele está justificando de onde vem a sua autoridade. Ele podia, de fato, se quisesse, não justificar. Tem que dar satisfação. Mas não, ele agiu como humildade, estou justificando, estou explicando de onde vem a minha autoridade. Então aqui já fica, se vocês quiserem anotar, um grande exemplo da humildade através da sua autoridade. Jesus explica de onde vem a sua autoridade. E aí Jesus vai dizer, de onde vem a autoridade de Cristo? Para poder entender bem, com profundidade, de onde vem a sua autoridade, nós precisamos, mais uma vez, recorrer aos costumes, tradições, ao modo de pensar, de falar, de agir, na época de Jesus, no povo na qual Jesus escolheu para viver, para ser. Jesus foi judeu, né? Inclusive ainda muitos judeus utilizam, mantêm costumes, tradições, né? Mas enfim, para aprofundar bem, nós precisamos, para entender o que Jesus quis dizer no Evangelho de hoje, precisamos recorrer mais uma vez os costumes, né? Culturais, as tradições, enfim. Jesus vai dizer, o filho não faz nada, preste bem atenção, o filho não faz nada por sua conta, se não vê o pai fazer. Gente, isso é muito comum acontecer na cultura judaica, na antiguidade, a passagem da herança do pai para o filho. E quando eu falo a herança, não é apenas no sentido dos bens materiais, mas a herança do tudo, dos valores, do saber, do que ele é. A grande missão do pai na antiguidade, no povo hebreu, na verdade, é passar a sua herança para o seu filho. Como pai é a sua grande missão. Como filho é se encontrar, ter a relação com o pai eterno, né? O pai, Deus Pai. Mas como pai biológico, a grande missão do pai é passar para o filho tudo que ele sabe, tudo que ele aprendeu, o que ele é. Não querendo dizer que ele vai ser igual ao pai, mas tem que passar, educar, cuidar do filho, passando tudo para ele. Inclusive até a questão material, não é? Mas essa é a grande missão. E para isso ele trabalha, para isso ele aprende, ele recebe do seu pai, mas a sua grande missão... E quando eu falo pai, o pai e a mãe, né? Os pais, a grande missão deles, como pais, é passar para os seus filhos toda a sua herança de vida, né? E ainda hoje é assim, inclusive, né? Como vocês sabem, quem acompanha com mais tempo, já tive a graça de viver como missão lá em Israel, né? Como missionário lá em Israel. E aí lá, quando você vai numa simples padaria, é comum, eu estou dizendo esses exemplos para ajudar a gente a encarnar a palavra, né? Se você vai numa simples padaria lá, é comum você ver um adolescente de 14, 15, 16 anos trabalhando. E isso me impressionou, porque na nossa cultura é diferente. Por isso que, inclusive, eu não estou entrando aqui na questão moral do que está certo e o que está errado. A questão cultural. Para nós, o adolescente, né, jovem, trabalhando, pode dar problema, enfim, pode ser abuso de trabalho, enfim, existem todas leis culturais, né, que para nós é um problema. Para o povo judeu, para o povo árabe, inclusive, eu vi isso numa padaria árabe quando entrei lá, isso é comum, porque o pai está passando para o seu filho a sua herança. Se o pai é o padeiro, é o dono da padaria, desde que ele não esteja no horário de estudo, isso estou dizendo hoje, ainda é assim, está estudando no seu horário livre, o pai o leva na padaria para ensinar, e ele faz isso com bom gosto, e o filho recebe com bom gosto. Você vê ele lá trabalhando, ganha responsabilidade, enfim. Existem os benefícios, são questões culturais. Não estou entrando no mérito, mais uma vez, repito, no mérito da moral, o que está certo, o que está errado, é a questão cultural. Mas é assim. E naquela época, na antiguidade, era muito mais, muito mais. O pai passava tudo para o filho. Por isso que Jesus fala dessa forma. Porque tudo que Jesus falou, meus irmãos, como nós sabemos, não era novidade para o povo. Jesus trouxe a novidade.
da graça, do amor, do evangelho. Mas as expressões, os costumes, o falar de Jesus, nada do que ele falou era novidade não, eram coisas que as pessoas sabiam que Jesus estava se referindo. Por isso que Jesus falou dessa forma. Entenderam? O filho não faz nada por sua conta, se não vê o pai fazer. E o que o pai faz, o filho o faz igualmente. Aqui vem a sua autoridade. É o pai que me deu. Jesus poderia, sendo Deus também, usar de poder. Vocês querem saber de onde vem a autoridade? Eu mostro agora. Está aqui, pá, isso, aquilo, né? Aqui eu sou Deus, estou mostrando o meu poder para vocês verem. Mas claro que Jesus não vai fazer isso. Isso é próprio da nossa natureza pecadora, orgulhosa, vaidosa, né? Como já me referi antes. Mas Jesus ele vai dizer justamente, a minha autoridade vem do Pai. É o Pai que passou para mim tudo o que eu sei, foi o Pai que passou para mim. Tudo o que eu faço, o Pai passou para mim. Porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que ele faz e lhe mostrará coisas maiores ainda. Então, assim como o Pai levanta os mortos, aí, agora faz sentido. Agora já temos um entendimento mais profundo. Assim como o Pai levanta os mortos e lhe dá vida, o Filho também faz. Então, tudo que eu estou fazendo é porque o Pai faz. E eu vendo o Pai fazer, e o Pai me deu a graça, a autoridade de fazer, eu faço também. Inclusive de julgar. Mas aqui já entra uma outra questão mais teológica, né? Porque Deus, o Pai, concedeu ao Filho a autoridade de julgar os homens, né? E aqui no versículo 26 ele vai dizer o porquê. Pois, no 27, perdão, e visto que é homem, o 26, para entendermos melhor. Pois como o Pai possui a vida em si, assim faz que o Filho possua a vida em si. E, visto que ele é homem, o Filho é filho por isso que o Filho do homem, né? Porque ele nasceu da natureza humana, visto que é homem, confiou-lhe o poder de julgar. Porque poderíamos dizer assim, Senhor, mas tu não sabes o que eu estou sofrendo. Tu és Deus, né? Outra natureza. O Senhor, tu sabes, tu és Deus, sabe de tudo, mas tudo no entendimento, mas não sabe o que eu estou vivendo, passando, sofrendo. Sabe sim. Em Cristo Jesus, que se fez homem como nós, sofreu tudo, viveu em tudo que nós vivemos, menos no pecado, viveu em tudo, sofreu e deu a vida por nós. Sabe muito bem na nossa carne o que nós passamos, o que nós sofremos, as injúrias, as angústias, as perdas, desespero, enfim. Cristo entende muito bem, sabe muito, por isso que tem a autoridade de nos julgar. Daí vem a autoridade de julgar, não porque tem o poder, mas por amor, e porque passou tudo que passou, e por amor passou tudo e deu a vida por nós, ele tem autoridade, sim, de nos julgar. Mas o ponto mais forte, nem é isso ainda. Como eu falei, se pudéssemos meditar versículo por versículo, levaríamos 1 hora, mas não é a questão aqui, não é a questão do nosso estudo bíblico em si. Mas eu quero ficar com o ponto que mais tocou no meu coração quando eu meditava esse estudo de hoje. Justamente nesse elemento, na passagem da herança do pai para o filho, essa relação do pai para o filho. Da mesma forma, como que o pai passou tudo para o filho, na cultura, né, nos homens é assim, na cultura da antiguidade era assim, e já reflexo do próprio relação do pai, Deus Pai com Deus Filho, foi assim, e por sua vez ao Espírito Santo, né? Mas, enfim, essa relação de pai, da passagem de tudo para o pai e para o filho, também nós, meus irmãos, somos chamados a passar a santidade, a graça, o amor, tudo que Deus é para os outros. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Existe um abismo de diferença, é um mistério. Ao mesmo tempo que somos imagem e semelhança, mas somos imagem e semelhança, misticamente, teologicamente, no amor. Porque entre nós e Deus sabemos que existe um abismo enorme de diferença, de santidade. Nós somos pequenos pecadores, né? Sabemos disso. Mas ainda assim, misteriosamente, podemos ter uma relação de intimidade tão profunda com Deus, e somos filhos de Deus, como sabemos disso, por isso somos chamados também a, olhando para Deus, olhando para o Pai,
tendo uma relação íntima com o Pai, como Cristo Jesus teve com o Pai, também sermos instrumentos, refletirmos a imagem de Deus. Somos chamados, meus irmãos, a sermos reflexos do Pai para todos. Para todos. Mas isso só é possível na intimidade, na palavra, sim, na palavra, sabendo, conhecendo quem Deus é, tanto no Antigo Testamento como no Novo, nós vemos quem Deus é, mas principalmente na relação íntima. Deus está vivo. Nós estamos na quaresma, mas sabemos que Deus está vivo, nos amou, morreu na cruz por nós, ressuscitou, está vivo e está no meio de nós. E está aqui presente. Enquanto nós estamos fazendo esse estudo bíblico, Deus está aqui conosco. Não vemos com os nossos olhos materiais, carnais, mas está aqui conosco, presente comigo e com você. E nós somos chamados a viver essa intimidade com Deus. Nessa intimidade, refletirmos a graça de Deus. Por fim, agora de fato para terminar, tem uma música das antigas, como nós dizemos, do Padre Zezinho, que dizia, qual é o segredo da felicidade? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, andar como Jesus viver, falar, amar, enfim, viver como Jesus viveu. Claro que a música, eu não vou entrar na questão da música, mas amar como Jesus, de forma simples, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Esse é o segredo. E para isso, precisamos ter essa relação de pai e filho com Deus. O pai, Deus, que passa tudo para o seu filho, o filho que recebe tudo de Deus na intimidade do pai e reflete. Nós, assim como o filho na cultura judaica, ele é reflexo do pai, ele é uma continuação do pai. Claro que no dia a dia não somos obrigados, que o nosso filho seja exatamente, não é essa questão que estamos entrando, mas questão moral, questão dos valores. Somos chamados a ser reflexo do Pai, Somos chamados a refletir Deus para os outros. Deus para os outros. Amém? Ficou mais forte para você. Anote no seu caderno e o tempo já está bem avançado. Nós vamos concluir com uma breve oração, mas convido você a continuar meditando os pontos mais fortes que ficou para você. Reze com isso. Após esse vídeo, reze mais uma vez, medite, deixe Deus falar ao seu coração. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Shalom.